Hoje quero falar com vocês sobre como recuperar o seu gramado e deixá-lo com uma aparência melhor, sem gastar absolutamente nenhum dinheiro, exceto, é claro, com a gasolina que vai no seu cortador de grama e o custo da água que vai no gramado. Nada é realmente de graça. Não faz muito tempo que o gramado que você vê atrás de mim parecia completamente diferente. Na verdade, não era um gramado de forma alguma. Se você está assistindo a isso, provavelmente está procurando informações sobre como pegar uma situação de gramado realmente terrível e transformá-la em algo do qual você possa se orgulhar. Quero aproveitar esta oportunidade agora mesmo para convidá-lo a acompanhar se você estiver interessado em melhorar o seu espaço externo. Se você está assistindo a isso, provavelmente já tem um ou mais de uma série de problemas comuns que acontecem em gramados residenciais. Você tem áreas com falhas, áreas com muitas ervas daninhas, manchas descoloridas, coloração diferente em todo o gramado, ou tem um gramado que simplesmente não acorda do inverno no mesmo ritmo que os outros do seu quarteirão. Talvez o seu gramado adormeça muito cedo, ou talvez fique verde e bonito apenas durante uma parte do ano. Seja o que for que você esteja enfrentando, o seu gramado geralmente pode ser consertado. Não totalmente, mas em grande parte, sem realmente gastar dinheiro. Se você quiser consertar qualquer um ou todos esses problemas, não precisa de dinheiro. Bem, você meio que precisa de dinheiro para ir até o fim, mas não precisa de dinheiro para resolver a maior parte. Tudo mais no que você realmente precisa é de muito trabalho duro e do desejo de fazer o trabalho. Então, vamos ver o que é necessário para iniciar o processo de recuperação do seu gramado, gastando quase nenhum dinheiro. A grande maioria dos problemas que as pessoas veem em gramados geralmente pode ser reparada, em sua maior parte fazendo três coisas repetidas vezes, e você vai resolver cerca de 80 a 85% do problema. A primeira coisa que você precisa fazer regularmente é regar o seu gramado de forma muito profunda e muito regular, mas não com muita frequência. Muitas pessoas ligam o irrigador por 20 a 30 minutos, 2 a 3 vezes por semana. Bem, não é disso que estou falando aqui. Estou falando de ligar o irrigador uma vez por semana por umas 2 ou 3 horas seguidas. Depende um pouco da quantidade de água que o seu irrigador libera e de quanta água realmente chega ao solo, mas estamos falando de uma rega muito profunda e muito pouco frequente. Agora, a razão pela qual digo isso é porque, se você regar o seu gramado de forma extremamente profunda, uma vez por semana, isso significa que as camadas mais superficiais do solo vão secar entre cada sessão de rega. Isso vai colocar um pouco de estresse na planta, mas também vai fazer com que a grama queira enviar suas raízes mais fundo no solo, porque a água vai fundo na terra e permanece úmida lá embaixo por muito mais tempo do que perto da superfície. A maneira mais comum de descobrir quanta água está caindo no solo é colocar uma lata, um balde, uma tigela ou algo parecido no gramado durante a sessão do irrigador. Certifique-se de que tenha lados verticais planos, como um ângulo de 90 graus da base do recipiente até as laterais. Dessa forma, se você regar o seu gramado por cerca de uma hora, poderá medir a profundidade da água acumulada na tigela. A maioria dos gramados precisa de cerca de 1 polegada de água toda semana na primavera e no outono. Mas durante o verão, quando fica particularmente quente, você pode precisar de mais. 1 polegada e meia pode ser razoável. Pode levar 4 horas inteiras para que 1 polegada e meia de água caia no gramado em uma única sessão de rega. Isso não é um grande problema se você estiver ligando os irrigadores apenas uma vez por semana. Você certamente não quer fazer isso a cada 2 ou 3 dias, mas uma vez por semana é, na verdade, bastante benéfico para o seu gramado. De forma alguma, coloque de 1/4 a meia polegada de água toda semana. Certifique-se de que seja pelo menos 1 polegada de água toda semana. E durante as partes mais quentes do verão, vá além disso. A segunda coisa mais importante para cuidar do seu gramado e melhorá-lo sem comprar produtos tem tudo a ver com o corte da grama. Agora, há algumas técnicas de corte que você pode querer considerar. Você pode querer considerar afiar as lâminas do seu cortador de grama você mesmo na sua garagem a cada poucos cortes. Isso ajudará a sua grama a combater doenças e infecções fúngicas.
Você pode querer olhar para o seu gramado e alterar o padrão de corte que você faz. Sabe, em uma semana você vai por este caminho e nas outras semanas você vai por aquele caminho. Coisas assim importam, mas importam apenas em pequena medida em comparação com a questão mais importante. A questão mais importante tem a ver com a frequência do corte. Quando você pega o seu cortador de grama com mais frequência e corta a grama com mais frequência, isso é o que fará a maior diferença na saúde do seu gramado. Agora, não é incomum que pessoas de todo o país tentem justificar deixar o gramado passar muito tempo entre as sessões de corte. Eu diria que o proprietário médio provavelmente não corta o gramado mais do que uma vez a cada semana ou 10 dias. Eu gosto de cortar o meu gramado 2 vezes por semana, e isso é particularmente importante para gramados que são mantidos curtos. Portanto, quanto mais curto você mantiver o seu gramado, mais terá que ir lá a cada 2 ou 3 dias para cortá-lo se não quiser quebrar a regra de 1 a 3 do corte de grama. Em todos os cortadores de grama que já vi, se você olhar no manual, encontrará algum tipo de declaração que diz para não cortar mais de 1/3 da folha de grama de uma só vez. Digamos que a sua grama tenha apenas 1 polegada de altura. Isso significa que você não pode deixar o seu gramado passar de 1,5 polegadas antes de cortá-lo novamente. Porque se você cortar 1/3 disso, voltará para 1 polegada. Isso significa que a sua grama só pode crescer meia polegada entre os cortes. A maioria das pessoas comuns não mantém seus gramados tão curtos. Um bom gramado curto para proprietários médios tem cerca de 2 a 2,5 polegadas, o que significa que você pode deixá-lo chegar a até 3,5 polegadas e cortar 1 polegada inteira. Dependendo da época do ano, isso pode significar que você pode cortar a grama uma vez por semana, mas você pode descobrir que nas estações de forte crescimento da primavera ou do início a meados do outono, você pode ter que ir lá a cada 5 ou 4 dias, ou simplesmente adotar um padrão de cortar a grama 2 vezes por semana. Se você cortar a sua grama 2 vezes por semana durante todo o ano, ela terá um desempenho muito melhor. Você não vai estressar a grama cortando muito de uma só vez. A coroa da grama vai se treinar para ficar em um certo nível acima do solo e, em seguida, terá uma certa quantidade de folha de grama sobre ela. É saudável e o seu gramado terá um desempenho melhor ao longo do tempo, simplesmente fazendo isso. O terceiro obstáculo para ter um gramado bonito tem a ver com as ervas daninhas. Esta é provavelmente a coisa que a maioria das pessoas mais odeia na grama. Cortá-la é apenas uma velha tarefa rotineira, no mesmo nível de lavar as roupas. Ninguém quer ter ervas daninhas em um gramado, e livrar-se delas geralmente exige muito trabalho manual, cavando e puxando, o que é horrível. Ninguém gosta de fazer isso. Além disso, a outra opção é ir lá e comprar equipamentos e produtos químicos, descobrir as proporções de mistura e como pulverizar as coisas e aplicar herbicidas no solo com segurança. Custa dinheiro e tempo, e sempre há um pouco de perigo para você, sua família e seu gramado. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo ir lá e arrancar com as mãos as cabeças de sementes, apenas as cabeças de sementes, de todas as ervas daninhas que você vê no seu gramado logo antes de cortar. Então, isso significa que a cada 3 ou 4 dias eu vou lá fora com o meu cortador de grama. Isso também significa que a cada 3 ou 4 dias eu caminho pelo meu gramado antes de passar o cortador de grama nele. Se eu vir alguma cabeça de semente flutuando acima do solo, sejam dentes de leão ou outras coisas estranhas, rastejantes ou cardos, ou o que quer que seja, de todos os tipos diferentes, há toneladas de tipos diferentes de ervas daninhas. Se, no entanto, você apenas pegar as cabeças de sementes e arrancá-las antes de passar o cortador de grama, o seu cortador vai cortar a erva daninha que está lá, mas as sementes irão para o lixo antes mesmo de você passar o cortador de grama nelas. Agora, a maioria das ervas daninhas é anual. Isso basicamente significa que qualquer erva daninha que surge e é anual veio de uma semente. Portanto, se você puder puxar essas sementes e tirá-las do gramado, no ano que vem, haverá muito menos sementes no seu gramado capazes de se transformar em ervas daninhas. Então,
Por que gastar tempo e esforço para cavar e tirar todas elas agora? Apenas tire as sementes. Corte a sua grama regularmente, regue-a bem, regue-a de forma profunda e pouco frequente. E, no ano que vem, você terá significativamente menos ervas daninhas no gramado, sem pulverizar nenhum produto químico, sem comprar equipamentos, sem o trabalho manual necessário para ir e cavar as ervas daninhas à mão. Quero dizer, ninguém quer fazer isso, então não tente. Eu tenho um quintal muito bonito, mas tenho trabalhado muito neste quintal nos últimos anos. Como você vê na colina lá em cima, aquele quintal ali costumava ser bem rústico. Na verdade, não era um quintal de forma alguma. Nós o cercamos e quando o cercamos, na verdade parecia muito com gramíneas de campo e mato, e certamente não era um quintal. Minha esposa e eu basicamente decidimos que íamos pegar aquele espaço e transformá-lo em um quintal. Queríamos expandir o nosso território, por assim dizer. E desde que o cercamos, eu cortei todo o mato. Mas desde então, tudo o que tenho feito é regar e cortar a grama. 6 semanas atrás, coloquei um pouco de semente em algumas das manchas de terra, bem aqui para que tivéssemos menos lama para lidar durante o inverno. Mas de modo geral, é disso que estou falando. Peguei uma encosta rústica e a transformei lentamente em um quintal, simplesmente regando, cortando a grama e arrancando as cabeças de sementes de ervas daninhas à mão. Agora, elas ainda estão aparecendo. Quero dizer, há algumas bem ali. Se eu fosse cortar a grama, eu simplesmente a pegaria, arrancaria e jogaria no lixo. O ponto é que você realmente não precisa de mais nenhum produto ou equipamento. Não importa o que as outras pessoas lhe digam. Sim, se você quiser ter o melhor gramado da sua cidade, terá que gastar um bom dinheiro. Mas se você quer apenas um gramado respeitável, do qual possa se orgulhar e não gastar mais dinheiro do que o necessário, estamos falando apenas de gasolina no cortador e água no gramado. Só isso. Se essa história mudar a maneira como você vê as ervas daninhas no seu jardim, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história e os métodos que outros podem tentar enterrar. Vamos plantar as sementes para um futuro melhor. O próximo tesouro de conhecimento será aberto em breve.